Deixa eu falar com esse parceiro aqui. Vamos falar sobre economia. O Rodrigo Zauner é assessor de investimento. Rodrigo, obrigado, meu irmão. Obrigado pela presença, viu? Obrigado. Rodrigo, muito legal a gente falar sobre isso. Porque como a gente faz para sobrar dinheiro no final do mês? Meu amigo, acho que isso é a dúvida de todo mundo. De todo mundo. Aliás, eu quero saber também para mim isso. Como é que a gente faz para sobrar dinheiro no fim do mês? Fala aí. Então, existem números que no ano passado, basicamente 5% da população brasileira conseguiu guardar dinheiro. Só 5%? Só 5%, exatamente. Todo o resto teve que vender o almoço para pagar a janta. Pagar uma dívida ou o que ganha gasta. Então, acho que assim, o resumo de tudo, na verdade, é planejamento. Planejamento. Planejamento, Tá, exatamente. como é que faz isso, cara? Vamos lá. Por exemplo, você tem que ter um planejamento de quanto você ganha e quanto você vai gastar com cada item da sua vida do cotidiano. Seja lazer, casa, moradia, despesa... Aluguel, condomínio, comida. Comida, etc. Tem que fazer um planejamento. E o certo, na verdade, seria você primeiro guardar dinheiro e gastar o que sobra. Não o inverso. A gente está acostumado a ouvir o inverso. O que sobrar você guarda. Na verdade, deveria ser o contrário. Você deveria guardar dinheiro e gastar o que te sobra. Mas como é que a gente faz isso, já pensando que a pessoa, como você falou, tem 95% da população sem conseguir fazer isso? Como é que esses 95%, 5% já devem estar fazendo certo? Perfeito. Como é que a gente fala para esses 95% para mudar isso? Como é que a gente começa a mudar? Vamos imaginar hoje. A gente vai tomar a decisão de mudar hoje, que é segunda-feira. Segunda-feira é bom para começar a dieta, começar a fazer Dia exercício Mundial da Dieta, físico, segunda-feira. não é? Acertar Exatamente. as contas. Então vamos imaginar que hoje, minha amiga que está assistindo a gente vai falar, não, a partir de agora eu quero mudar as finanças da minha casa. Só que eu já estou um pouco endividado, já está difícil. Como é que eu viro esse jogo? O primeiro ponto, na verdade, no meu ponto de vista, seria se livrar das dívidas. Vou te dar um exemplo. Rotativo de cartão e cheque especial, os juros chegam a 300, 350 ao ano. Tá. Então, a pessoa que tem uma dívida hoje, que ela não consiga pagar ou começar a quitar a dívida, no final de um ano ela tem 4 vezes o valor. Então, seria basicamente quitar as dívidas, né? O início de tudo seria se livrar daquilo que vai comendo o que você poderia guardar. Então vamos lá, a primeira coisa vamos supor que você tem uma dívida, está pendurado no cheque especial, você está devendo um monte no seu cartão de crédito. O caminho seria você tentar trocar essa dívida, Trocar talvez. a dívida por uma mais Se você barata. não tiver um cunhado para pedir dinheiro, você troca por um empréstimo Exatamente. pessoal. Exatamente. Vai até o banco e fala, não estou conseguindo pagar isso, preciso de uma Renegocia alternativa. a dívida, exatamente. É isso. É o ponto de partida. Essa Para quem é primeira endividado coisa. é a primeira coisa. O segundo ponto é tenha metas, tanto de curto quanto de longo prazo. Meta, vamos lá. Por exemplo, trocar o carro. Tem Tá. gente que tem de meta trocar o carro em 1 ano, 2 anos, né? E a meta de longo prazo seria comprar apartamento, exatamente, né? Tá. Então, ou ter um patrimônio financeiro, por assim se dizer. E pesquisar antes de fazer qualquer coisa. Pesquisa certeza. hoje é fundamental, né? Exatamente. A gente tem tanta facilidade de pesquisar hoje com celular, com internet, com o Google, né? Pesquisar e pedir desconto, né? Pedir As desconto. pessoas não pedem. O pessoal tem vergonha de pedir desconto. vergonha de né? pedir Eu não desconto. tenho, cara. Eu também não. Eu peço. Meu pai era Exatamente. vendedor. Eu sou filho de vendedor. Aprendeu Então, com meu pai, ele, Meu então. pai falava o seguinte, cara, o vendedor não vai perder dinheiro. Então você pode pedir desconto à vontade, não tem que ter vergonha. Porque assim, uma hora ele vai falar, não, tá bom, acabou. Aí você percebe, aí você paga. Exatamente. Não é isso? Exatamente isso. Exatamente. Tem que pedir mesmo. Tem que pedir. Tem que negociar. Exatamente. Tá legal, boa. Melhor jeito de pesquisar é a internet? É o Internet. Google? Hoje é o que Internet. funciona? Hoje a pesquisa de tudo basicamente é o Google, né? Tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Tá. Né? Mas, por exemplo, pesquisar preço, você vai ver o preço da loja, tá lá, não tem como ter falhas e tudo mais. Vai estar o preço lá, você pode imprimir, levar na loja, imprime alguns preços comparáveis e leva às vezes na loja mais próxima de você para ver se eles fazem o mesmo desconto ou cobrem o preço. Isso é uma coisa legal de fazer, né? Se você tem uma Exatamente. loja lá perto da tua casa, porque às vezes você pega algumas lojas, alguns preços na internet, você não confia, não é? Você, Exatamente. você bate e fala, não vou comprar desse cara não, que ele não vai entregar. Mas você pega aqueles preços, separa alguns e vai lá na loja da esquina que você gosta de Perfeitamente. comprar e fala, ó, tá aqui, Você consegue ó. me dar o desconto? Chega perto. Eu fiz isso outro dia. Comprei um micro-ondas assim. Sério, verdade. Tava lá, cheguei na loja, eu queria sair com o micro-ondas embaixo do braço. Eu não queria esperar chegar na minha casa. Aí eu cheguei lá e falei, ó, tá aqui, ó. E aí? Vai brigar? Ele fez preço. Ele fez desconto. E eu levei o exatamente. meu micro-ondas e fui feliz da vida embora. Então funciona isso. Isso é uma Ambos dica felizes, boa. né? Ele vendeu, você É conseguiu lógico. Ele ficou feliz, Perfeitamente. ganhou o cliente e eu fiquei Exatamente. feliz. Então tem que pechinchar mesmo e tem que pedir desconto. Com certeza. Olha, eu tinha uma pergunta que o pessoal tinha separado aqui, eu nem sabia, que eu usei o exemplo do meu pai aqui. O vendedor, ele já considera, né, um valor final onde Geralmente ele vai chegar, sim. não é? Geralmente, Eles têm ele tem um limite, patamar né? mínimo que ele chega ali de desconto. Isso Ele existe. Ele está preparado Tá para preparado, isso, né? sim. Então você pode pechinchar até chegar Pode lá. pechinchar, exatamente. Tá. Agora vamos dar algumas dicas de disciplina para a gente aprender a organizar essas finanças. Estou falando com a minha amiga e com o meu amigo que vão começar a fazer isso hoje. Eu vou pegar o quê? Vou pegar uma caderneta e vou fazer aquela relação das dívidas. Exatamente. É isso? Relação dos custos. Quanto eu pago de condomínio? Quanto que eu gasto no supermercado? É isso? É a organização. Você se organizar o quanto entra de dinheiro por mês,
na sua conta ou da sua família e o quanto você gasta. E colocar isso e ver se existe sobra. Se não existe, tem alguma falha no planejamento, porque você está gastando mais do que te entra de recurso. Então, a tendência disso no longo prazo é você ficar cada vez mais endividado. Né? Então, o ideal é que você coloque, eu chamo de balanço, faça um balanço do que entra com o que sai. Se tem sobras e você não vê essa sobra no final do mês, você está gastando de maneira indevida no meio do mês. Se não tem sobras, se fica um déficit ali, você gasta mais do que entra, você vai se endividar. Num curto, médio, longo prazo, você vai se endividar e sua dívida vai crescer cada vez mais. E se tem sobra, aí que entra na hora de guardar. Tá. Né? Aí chega na hora de poupar, de você investir, procurar investimento, procurar novas formas de investimento. Porque geralmente quando o cliente chega até mim é nessa parte. Ele já tem uma graninha. Ele tem uma grana, ele quer saber aonde eu invisto. O que ele vai fazer com esse dinheiro? O que ele faz com esse dinheiro. Por exemplo, a gente chegar nisso, algumas dicas básicas aí. Troca de supermercado, sair do mercado que você compra da esquina, que às vezes ele tem uma praticidade, mas ele custa um pouquinho mais caro. Vai para um atacarejo, para um atacadão. Essas coisinhas Acho que você... se programar também, porque, por exemplo, é muito comum você ter custos que não estão programados ao longo do mês. É verdade. Né? E você pegar quase... Ninguém tem reserva de emergência. Na verdade, ninguém sabe o valor de fazer uma reserva de emergência. Qual que é o tamanho da minha reserva, se tem que fazer, se não tem que fazer. As pessoas não sabem isso. O que seria o básico, ter uma reserva de 6 a 12 meses de emergência para custos inesperados. Né? Então, a primeira coisa seria montar essa reserva. Depois disso, aí você começa a pensar em investimentos de mais longo prazo. Então, primeiro você tem que ter uma reserva de emergência, exatamente. Que não é a grana que você vai investir, né? Não, outra coisa. É a reserva, exatamente. Tá. Alimentação é um grande vilão? Porque hoje na correria a gente acaba comendo fora de casa. Muito, por sinal. E é caro? Muito. Eu, por exemplo, eu trabalho na Juscelino ali, eu almoço todo dia fora. Caro pra caramba, aquela região, exatamente, então? Exatamente. Tá. Meu escritório fica no complexo do próprio shopping. Tá. Então, basicamente, como todo dia no shopping. Por mais que eu vou comer num por quilo ali na praça de alimentação, é 30, 35 reais por dia. Por dia? É muito caro. Eu poderia pegar e fazer em casa, né? Me programar um dia antes, fazer e levar para o escritório. Né? Gastaria muito menos. Você leva a marmita? Eu levo. Tem muita gente que faz isso. Exatamente. Muita gente. Tem gente que tem vergonha. Que bobagem, né? Bobagem. Super bobagem, né? Eu adoro marmita. Hoje em dia, essa parte de... Fico todo feliz com a marmita, é verdade. Dieta, todo mundo é muito fit com tudo. Todo mundo leva marmita. A comida mais bem preparada. Eu acho ótimo. Faz sem glúten, que nem a gente estava conversando. conversando. Não você faz do seu jeito. Exatamente. Eu, quando trago marmita, fico feliz da vida. Saio daqui do ar, vou pro camarim, esquento minha marmita, esquento comida do paçoque da tapioca, economizo uma grana e fica todo mundo feliz. Perfeito. É bom, cara. Exatamente. Funciona. Agora vamos falar, então, para esse pessoal que sobrou uma graninha. Perfeito. Vamos lá, eu gosto de ajudar. Se você já tá eu tô querendo primeiro fazer você sobrar. Você vê que eu vou pela dúvida, eu vou pela ordem, né? Porque é difícil fazer sobrar. Eu vou imaginar que você já chegou nisso. Tá sobrando um dinheirinho. E aí, meu irmão? Porque a gente fala, pessoal, não, vai no Tesouro Direto. A gente fala uns negócios que a minha amiga fala... O que é Tesouro Direto? Que negócio é esse? Ô, Zuca, pelo amor de Deus. Primeira vez que sobra 200 reais na minha conta, você vem me falar de Tesouro Direto? Então vai lá. Exatamente. Poupança não se fala mais. Poupança esquece. Esquece mesmo? Poupança você está perdendo dinheiro. Seu dinheiro está perdendo valor. Verdade? Sim. Tá. Exatamente. Então qual é o investimento para quem está começando, quem tem pouco dinheiro para investir? O Tesouro Direto ele é uma opção. É uma opção? Tá? É que o nome parece algo estranho, mas o Tesouro Direto nada mais é do que você investir num título do governo. E é seguro? Exatamente. Hoje o Tesouro Direto é considerado o título mais seguro que tem para investir. E é fácil, porque o lance é esse. É fácil. Eu vou chegar o quê? No meu gerente do banco e vou falar assim... É isso? O gerente do banco ele é um pouco mais enviesado a oferecer produtos do próprio banco. Claro. O que o cliente faz ele procura uma corretora, um assessor de investimentos, um agente autônomo e mostra o interesse de falar assim, eu quero comprar tesouro. Ele vai abrir uma conta numa corretora, basicamente, e a compra ele pode fazer pelo celular, pela internet, pelo site. Pela internet dá para fazer? Dá. Hoje é muito fácil, né? Hoje os investimentos no Brasil se popularizaram muito. Mas como é que a gente acha um negócio seguro? Porque você falar para a pessoa que ela vai investir o dinheiro dela ali pela internet, às vezes ela tem medo até de comprar pela internet. Como é que a gente faz isso? Ela vai conhecer o primeiro consultor, ela Exatamente. vai fazer um cadastro, é isso? Exatamente. Ela faz, por exemplo, o meu escritório é vinculado a XP Investimentos. Você faz isso, por exemplo? Eu faço isso. Isso é o que eu faço, a minha profissão é essa. Tá. Então o cliente ele se cadastra na XP, me coloca como um assessor de investimentos dele. Quando ele faz o cadastro, ele coloca lá meu nome, isso vincula ele a mim. Tá. E aí, a partir de então, a conta dele é aberta, como se fosse uma conta no banco, no próprio CPF dele, onde ele, a partir de então, pode fazer os investimentos. Tá. Basicamente. E aí, a partir daí, ele começa a fazer pela internet? Ele começa a fazer pela internet. Tá. Né? Nós assessoramos os clientes nesse aspecto. Por exemplo, o cliente conservador, ele vai ter um portfólio de investimentos muito diferente de um cliente mais agressivo, por exemplo. Qual é o primeiro investimento para qualquer valor que você indica? Para quem tem pouco dinheiro para investir? Para quem tem pouco e está saindo do banco, agora seria o Tesouro Direto. Tesouro Direto é o começo? Exatamente. Tá legal. A partir de quanto eu consigo investir no Tesouro Direto? R$40. Sério?
Ui, isso é legal. 30, 40 reais. Ah, isso é Porque bacana. as pessoas acham, eu tenho que ter muito dinheiro para investir. Não é assim. Achei que era mais. Exatamente, não é assim. Com quarentinha já faz. É assim. Já começa a investir. Ó, isso é legal. Exatamente. É legal. De pouquinho em pouquinho, não é? Você começa guardando 50 por mês. Daqui a pouco você está guardando 100. Daqui a pouco você já tem dinheiro para trocar de carro. É isso. Exatamente. E o Brasil, a gente tem um benefício, né, dos juros compostos. É. O que Ainda ele tá bom, né? Exatamente. O que ele te rende não é o que você aplicou. Ele vai rendendo dia após dia. Então, o rendimento de amanhã é com base no que você aplicou hoje, mais o rendimento de um dia. Não que a pessoa aplicou lá atrás. E a pessoa ela acha que ela tem que... Ela não começa nunca porque ela acha que ela precisa ter muito dinheiro para investir. Não Isso precisa. é errado. O importante é começar. O importante é começar Pra e o quanto criar o antes. hábito, né? E o quanto antes. Porque você cria o hábito. Isso é legal. Exatamente. Gostei dessa dica. Bom, além do Tesouro Direto, que outra coisa simples você indica para o meu amigo, para minha amiga em casa? Um fundo de investimento referenciado DI, por exemplo. Tá. Tá super em pauta agora a taxa Selic, que está sendo cada vez mais para baixo, estão jogando mais para baixo. Então está super em pauta o que é uma taxa Selic. O fundo referenciado DI ele vai buscar essa taxa de retorno. Então ele é um investimento quase tão seguro quanto o Tesouro. E ele vai te dar uma rentabilidade ali de 6,30, 6,40 ao ano. Tá. Que é basicamente a Selic hoje. Tá. Né? Então, saindo do Tesouro, seria um fundo referenciado Que é a DI. taxa de juros oficial, tá, gente? É a taxa de juros oficial, oficial do perfeitamente. governo, tá bom? É a taxa de juros. Quando a gente vai lá, o Banco Central baixou a taxa de juros. Essa é a tal da taxa Selic, para você Exatamente. entender. O oficial, é um número oficial. Perfeito, exatamente. E aí esses fundos vão em busca de você ter a rentabilidade. Praticamente da Selic, por assim E é dizer. fácil investir nisso daí também? Fácil. Pela internet, você abre o celular e investe tudo pela internet. E o mínimo para investir nesse negócio aí? Já Existem é? fundos que não tem mínimo, Tá. Também pode ir com R$5, cinquentinha. R$10, E R$10. e tem fundo que às vezes é R$1.000, R$2.000. Isso Tá. varia muito de fundo para fundo. Tá, mas você vai ter fundo que você vai investir com Que não tem pouquinho. mínimo, exatamente. O importante é começar. É começar, exatamente. Eu comecei tarde. É. Hoje eu sou assessor de investimentos, mas eu comecei muito tarde a me preocupar com investimentos. Se tivesse começado antes, hoje, obviamente, meu patrimônio teria sido muito maior. Tá, então quanto antes a gente começar, Quanto melhor. antes de começar. Provavelmente no tempo da faculdade, para todo mundo falar, estou na faculdade, não tenho tempo para me preocupar com isso. É aí que você tem que iniciar, é exatamente nessa fase. Tá, um pouquinho que vai sobrando lá, que você economizou, se você trocar o seu almoço pela marmita, pode ser que já sobre uma grana para você começar final a do investir. mês. Quem sabe? Exatamente. Meu irmão, adorei. Rodrigo, obrigado pelas dicas, foi uma alegria te receber. agradeço. Muito obrigado, Prazer. viu? Obrigado. Eu que Vamos agradeço. estimular a galera a investir. Vamos mudar esse país.